Jesus Cristo, Lucas capítulo 19, versículos do 1, se você quiser, se puder projetar, não sei se tem como, se puder projetar, melhor ainda, e se puder também deixar projetado, que a gente vai de versículo por versículo, se não puder, não tem problema, você acompanha comigo. Lucas capítulo 19, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 19, versículos de 1 a 6. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. Fala comigo, rico. Versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque era pequeno. Fala comigo, multidão. Mais forte, multidão. Pequeno. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque sabia que ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, em outras versões diz, correndo Zaqueu, o recebeu, Jesus o recebeu e o recebeu com alegria, com júbilo. Em outras versões diz, recebeu gostoso, porque a alegria do Senhor é uma coisa maravilhosa. Agora presta atenção nessa palavra que o Espírito Santo reservou para mim e para você nessa noite. Nós estamos no culto de Santa Ceia, é o ápice da igreja santa do Senhor, é o culto, todos os cultos eles são importantes, tudo que se faz na igreja é importante, mas a Santa Ceia é o exponencial, é o escopo, é o produto final do cristão renovado em memória, fazendo sempre em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o nosso Senhor Jesus, ainda no seu ministério itinerante, era uma espécie de uma igreja ambulante. Ora, com ele ia milhares de pessoas seguindo. Pode-se fazer uma comparação de hoje. Se hoje os pregadores que são tão conhecidos conseguem arrastar multidões consigo, fique-se sabendo que algum pregador importante está em cidade tal, ali as pessoas o seguem, o aglomeram. Então com Jesus Cristo não era diferente. Diferente mais ainda porque Jericó já tinha sido palco. Olha para cá, presta bem atenção nisso, que o Espírito Santo reservou algo muito grande e poderoso só para quem tem sede. Quem tem sede dá um glória a Deus bem forte. Jesus, Jericó, o palco de outros milagres que já tinham sido feitos antes. Ora, foi em Jericó que ele salvou e abençoou o cego de Jericó. Jericó era uma cidade que o recebeu com alegria, que concebeu o Senhor Jesus Cristo, diferente de Nazaré. Jericó nessa época era uma cidade muito rica, muito próspera, a arrecadação tributária das mais altas que tinha naquela época. Jericó, se fosse comparado com uma cidade de arrecadação tributária alta como a do Brasil, seria como Vitória da Conquista, que eu já estive pregando lá, incrivelmente uma das maiores arrecadações tributárias no Brasil. Paulínia, em São Paulo, ou seja, aonde se instalava Salomão, tinha um palácio de veraneio em Jericó. Jericó é a cidade mais produtiva, produtora de madeiras, as tais figueiras bravas. Hoje você vai em Jericó, você vê ruínas, mas antes, minha pastora Keila, Jericó não era esse cenário que se encontra hoje. Jericó, pelo contrário, uma cidade manufatureira, de um comércio muito grande, forte, venda-se de madeira, das figueiras bravas, que forneciam madeira, Paulo, para construir o madeiramento de casas, ripas, tarugos. As figueiras bravas, elas davam galhos muito retos para fazer ripa, tarugo, construção. Então isso circulava. Tanto Jericó era uma cidade próspera, rica, abençoada, empresarial, tanto que Hoje quando você vê Jericó, você tem uma espécie de um choque, mas Jericó nessa época era o inverso do que era hoje. Tanto a arrecadação tributária era alta, que a primeira coisa que se instala em Jericó é a Receita Federal. Zaqueu. Nós lemos, e se puder deixar projetado, eu te agradeço muito, que a gente vai versículo por versículo. Estamos no versículo 1. Então, quando Jericó trata-se da maior arrecadação, então a receita tributária é a primeira que se instala. Zaqueu e os publicanos. Os publicanos eram o mesmo termo para aqueles que hoje são os delegados da Receita Federal. Zaqueu era o maioral,
Então tinha um cargo muito público, muito alto na Receita Federal, seria um auditor fiscal da Receita Federal hoje do nosso Brasil. Mas só que os impostos que hoje já não são justos, o Brasil é a 5ª maior carga tributária do mundo, naquela época eram muito menos justos ainda. Há histórias relatadas que na sede da coletoria, ou seja, da instalação da Receita, o sede dos publicanos, havia um banco na porta, sem ninguém, feito de couro de gente. Não pagou os impostos com o dinheiro, paga-se com a vida. Era essa espécie do meio que Zaqueu convivia. Era esse o meio que Zaqueu ele circulava, era no meio que Zaqueu, era o meio do convívio que Zaqueu pertencia. Sede dos publicanos. Os publicanos eram as pessoas mais esdrúxulas, terríveis, cruéis, sanguinárias que existiam na época. Não eram só injustos de cobrar impostos injustos. A história diz que se uma mulher grávida tivesse devendo algum imposto, ela pagava com o filho vivo. Se não tivesse o filho vivo e tivesse grávida, pagava com o filho que estava na barriga. Se ela se recusasse, eles pegavam a espada, abriam, tiravam o feto e levavam. Não paga com dinheiro, paga com a vida. Esses eram os publicanos, ao qual Zaqueu fazia parte dessa espécie. É este o Zaqueu que nós estamos falando. Havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. O que importa para nós na palavra de Deus? O fato de dar uma espécie de mini biografia de Zaqueu. Primeiro, o que determina, o que ministra em nós, está escrito e relatado que ele era rico. O que importa para nós, o que nos ensina, nos revela este era rico? Que contribuição espiritual tem para hoje, para a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja de Tomoka, em Daytona? O que isso revela para nós, esse era rico? Primeiramente, este era rico é porque não era que nem Jesus tinha algum problema com pessoas que eram ricas, mas as pessoas que eram ricas tinham problemas em querer Jesus. Jesus não tem problema em enriquecer ninguém. As pessoas algumas têm dificuldade com a riqueza que Jesus dá e costumava esquecê-lo. Então este era rico é porque este caso especificamente de Zaqueu não tem nenhum problema, pelo amor de Deus. Jesus quer a nossa prosperidade, Ele quer nos enriquecer em todos os sentidos, não só financeiramente, espiritualmente, ministerialmente. Inclusive existem vários tipos de riqueza. Existem vários tipos de lastros de riqueza. Existem vários tipos de patrimônios. Quem me entende dá uma glória a Deus. Existe patrimônio escriturado, patrimônio em gado, patrimônio em dólar, patrimônio em ouro, patrimônio em imóveis. E também existe um patrimônio familiar. Existe também um patrimônio espiritual, um patrimônio de paz. E não estava fazendo sentido para Zaqueu ser somente rico. Existia um vazio em Zaqueu que o seu cargo e a sua estrutura do seu cargo público não preenchia, meu pastor Márcio. As riquezas, a notoriedade e a honra, porque ele era uma pessoa muito conhecida, não preenchia. Existia um vazio dentro deste homem rico que a riqueza não preenchia, mas este vazio só era preenchido com Jesus, só com Jesus Cristo. Há um vazio dentro de cada um de nós, em algum compartimento, em alguma área de nossas vidas, que só Jesus preenche. É por isso que há um poder muito grande quando nós queremos e temos sede de ver e de querer Jesus Cristo. Havia um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. Então a riqueza, ela varia e é muito relativa. Eu, por exemplo, sou um milionário, um bilionário e um trilionário, mais trilionário do que o Elon Musk, na minha família. Eu amo minha família. Eu não sou nada sem a minha família. Eu não seria nada sem, abaixo de Deus. Deus em primeiro lugar. Não estou nem citando Deus, porque Deus é óbvio que nós não somos nada sem Ele. Abaixo de Deus eu não seria nada sem a minha família. Eu não estaria com esse microfone se eu não tivesse um patrimônio familiar, minha pastora. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo estar perto deles. Eu amo, se eu pudesse e tivesse jeito, maneiras e formas, eu não sairia de perto deles para nada, por nada. Esse é o patrimônio de paz que nós temos que ter.
que Jesus quer que nós tenhamos, o patrimônio da família. A família gera segurança, gera estabilidades, e dela se emana as estabilidades e as bases que precisamos para a nossa vida espiritual. Então Zaqueu era um miserável em Deus, só era rico no dinheiro, e é por isso que relata e era rico. Quem entendeu, dá um glória a Deus. E este procurava ver quem era Jesus. Reflita comigo, e nisso eu quero conduzir nós nessa Santa Ceia a um grande raciocínio no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa de dois motivos, dois impedimentos que não mudam até hoje, esses impedimentos. Por causa da multidão, a multidão impedia ele de ver Jesus Cristo. E hoje a multidão de mensagens que chegam no meu e no seu Instagram nos impedem de querer ver Jesus, nos impedem, ou pelo menos tentam nos impedir de acessar a Jesus. A multidão de compromissos, a multidão de mensagens no WhatsApp, a multidão de pessoas, a multidão de coisas para fazer, o ativismo profissional, até mesmo o ativismo do dia a dia, o ativismo doméstico, o ativismo de trabalho, o ativismo é uma multidão de coisas. É só você falar que vem para a igreja, você vai ver uma multidão de impedimentos querendo te impedir. É só você falar bem assim: hoje eu vou orar, hoje eu vou tirar aquela oração, hoje eu vou falar com o meu Jesus, eu vou ver Jesus, eu estou querendo ver Jesus Cristo. É só você falar isso, nota-se que vai ter uma multidão de impedimentos. Visita que não tinha que chegar, chega. Gente que não tinha que ligar, liga. Problema que não tinha que acontecer, acontece. Mensagens que você... E às vezes nós pulamos de um vídeo para outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo, e quando vemos, já assistimos 20, 30 vídeos no Instagram, no TikTok. Não é problema, e nem perigo, e nem proibido. Nós temos redes sociais. Isso não é pecado de maneira nenhuma, mas é pecado ser vencido pela multidão. É pecado ser vencido pelo ativismo, é pecado ser vencido pelos impedimentos. Zaqueu até queria, mesmo dentro deste homem, dessa linhagem esdrúxula, tão pecaminosa, cruel, minha pastora Kelly, mas dentro dele havia algo queimando por Jesus Cristo. Tinha algo dentro dele queimando que ele não aguentava. Ele tentava fugir de Jesus, mas não conseguia. Assim é você nunca vai conseguir fugir de alguém que mora dentro de você. Como é que você foge de alguém que mora em você? Como é que você foge de alguém que reina em você? Como é que você foge de alguém que está dentro de você? Ninguém glorificou, mas como é que você foge de alguém que habita dentro de você? Tinha algo queimando, ele queria ver. Fala para você ver. Fala bem assim: eu vou fazer um propósito agora de tantos dias. Você vai ver os impedimentos. Vou fazer um propósito, vou fazer um propósito com Deus de tantos dias de jejum. Você vai ver os impedimentos. As multidões querem... Olha, isso é Santa Ceia, isso é Jesus, isso é cruz. Há um poder sobrenatural em um encontro com nosso Senhor Jesus. É por isso que o inimigo não quer que nós acessemos a Ele. Ele não quer, ele quer roubar o meu e o seu tempo com Deus. Ele quer asfixiar o nosso tempo de qualidade no devocional. Ele quer sufocar o nosso tempo de oração. Ele quer solapar a nossa relação em falar, em ler a palavra. Ele quer roubar o nosso tempo de ler a palavra. Ele quer roubar o nosso tempo de orar, roubar o nosso tempo de jejuar. Ele quer roubar o nosso secreto com Deus. Ele quer roubar a capacidade de nós. He wants to take off the capacity to access Jesus Christ. He wants to take this from us. Our battles to see Jesus Christ. It's not easy to meet Him. It's not easy to access Him. It's not easy to want to see Jesus, but we will win these battles tonight. Você vai vencer essas batalhas essa noite. Você vai romper as barreiras. Há um poder, e esse é o tema dessa mensagem. Há um poder sobrenatural
em encontrar com Jesus, meu pastor Wellington. É por isso que o inimigo de nossas almas queria roubar esse tempo entre você e ele, entre eu e ele. É isso que eu quero deixar para nós essa noite. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. O inimigo não quer que nós tenhamos esse acesso, porque esse acesso gera muitos outros pontos em nossas vidas, em outras áreas de nossas vidas, e é isso que nos nutre, é a palavra que nos nutre, é o tempo, é o devocional, é a palavra de Deus, é vir na igreja. Fala que vem na igreja para você ver, determina dentro de você, eu vou. Você vai ver a multidão de impedimentos, e a multidão não é de hoje. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela queria ver Jesus, mas tocar na orla, mas tinha uma multidão. Olha que coisa mais linda. E ela tentou, a mulher do fluxo de sangue tentou furar a multidão, vencer os impedimentos, vencer as barreiras, tentou ir por cima, não deu certo, foi por baixo. E Zaqueu queria encontrar Jesus, tentou ir por baixo, não conseguiu, então foi por cima. O importante é que nós vençamos essa multidão e não deixemos, levante a sua mão, de acessar o Pai na oração, no jejum, na palavra, na qualidade do nosso tempo, porque é isso que nos mantém vivos até chegar o dia de ceiar com Ele e a próxima ceia na glória. E quem crê nisso mesmo, aplauda o Espírito Santo de Deus, porque eu sinto Ele aqui nessa noite. E porque era pequeno, eu estou sentindo muito Deus aqui. Eu costumo não ficar segurando quando eu sinto Deus. Eu procuro ser muito espontâneo quando eu encontro a intimidade com o Espírito Santo. Eu estou sentindo uma graça, uma glória, uma presença muito viva aqui dentro, nessa casa, nessa igreja, nesse ambiente, está tomado por uma glória do Espírito Santo. A sua vida não será mais a mesma depois de você conceber essa palavra. E não é porque eu preguei, porque eu não sou nada, não tenho nada. Quem tem é Deus e Ele é tudo. Mas Ele reservou para nós. E o outro impedimento é porque Ele era pequeno. Toda vez grava, raciocina comigo e pensa agora que você quer fazer algo para Deus, para a obra, para o reino. A primeira coisa que vem é o diabo querer nos fazer nos sentir pequenos. Ele quer fazer a gente se sentir pequeno, colocar em nosso complexo de inferioridade. É isso que ele queria colocar. Zaqueu queria ver Jesus, procurava, até lutava para querer ver Jesus, mas se sentia pequeno, era pequeno. É assim que o diabo tenta nos parar, ou tentar pelo menos nos impedir de ver Jesus. É quando ele quer colocar em nós um complexo de inferioridade, ele quer nos apequenar, ele quer nos colocar como incapazes, sentimento de inutilidade, sentimento de, como se fosse de paralisia, de uma inércia, de uma espécie de desmotivação espiritual. Ele quer roubar de nós a nossa alegria, a nossa vontade, a nossa motivação, tentando nos apequenar. Eu vou te dizer uma coisa: os discípulos também passaram por essa mesma situação. Eles passaram sim. Quando eles sentiram-se muito pequenos diante de algumas missões que o nosso Jesus deu, os nossos antepassados, Números 13:31, quando os espias foram espiar a terra, a primeira coisa que eles disseram: somos como gafanhotos. É o espírito isso tem nome, e o nome chama espírito da intimidação, dizendo que você não vai dar conta de romper nesse cargo que foi colocado na sua mão. Eu te digo uma coisa: se vem o espírito da intimidação vindo pelo diabo, ele não é onisciente, mas ele sabe sim quem vai dar conta, ele sabe quem vai romper, ele sabe quem vai conseguir, ele sabe quem vai avançar, ele sabe quem vai chegar. Então, como ele não pode te parar, te impedir de uma vez, ele vai tentar colocar o espírito de intimidação. Essa igreja não vai dar certo, isso não vai romper, esse projeto não faz, porque ninguém vai aderir, ninguém vai conseguir. Levante a mão, porque o espírito, levante a mão que eu estou liberando a profecia, que o espírito da intimidação está sendo destronado da sua vida, da minha vida, desta igreja, de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Acabou o espírito da intimidação, o espírito do medo. O medo, o diabo tem tentado usar o espírito do medo nas pessoas. Medo do AIDS,
medo de ser deportado, medo de não conseguir vencer nos Estados Unidos, medo de vir para a igreja, medo de servir, medo de se entregar. Cada um de nós temos um potencial tão grande. Irmão, deixa eu te falar aqui, não precisa, meu pastor Márcio, minha pastora Kelly, de muitas reflexões bíblicas para entender que o diabo só vai tentar lançar o espírito de intimidação em quem pode ser uma ameaça para ele. Vamos entender direito? A Bíblia diz que Satanás não se levanta contra Satanás, ele só se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, se ele tentou colocar esse espírito de intimidação, de medo, de pequenez, não, é porque ele sabe, o diabo não é onisciente, mas ele sabe que você vai dar um prejuízo muito grande para o inferno, você vai ganhar muitas almas, você vai romper, você vai crescer. E eu profetizo que esse ano de 2000, eu profetizo porque me veio na boca agora, e a boca que está falando é a boca de Deus. Eu não estava preparado para isso, mas eu interrompo esta mensagem agora para dizer: eu profetizo que o ano de 2026 vai ser o ano do crescimento para essa igreja, vai ser o ano do desenvolvimento, o ano do avançar, o ano do crescer. A igreja vai crescer, o seu ministério vai crescer, a sua autoridade vai crescer, a sua unção vai crescer, a sua intrepidez vai crescer, sua graça vai crescer, tudo vai crescer, meus pastores. Era só uma tentativa do espírito da intimidação. O diabo só vem com ele em quem ele é uma ameaça. Quem já é intimidado, fracassado, não tem promessa, o diabo não fará isso, não intimidará essa pessoa que não tem potencial nenhum. Mas agora, você entendeu porque que Zaqueu não queria querer ver Jesus? É muito mais do que vir para a igreja. Querer ver Jesus, e se procurava ver quem era Jesus, é muito mais do que ser crente de 10, 20, 30 anos. Querer ver Jesus é muito mais do que ter uma credencial de pastor. Querer ver Jesus é muito mais do que tantos anos de ministério. Esse procurava ver quem era Jesus é muito mais do que ser um membro da igreja. Isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso, isso tudo é de Deus. Mas procurar ver Jesus é muito mais do que isso. O que Zaqueu queria e procurava ver quem era Jesus, é porque ele procurava ter um relacionamento com Jesus Cristo. E os outros todos, que é isso? Meu Deus, Espírito Santo, obrigado. Todos que procuraram Jesus, meu pastor. A mulher encurvada procurou Jesus, estava doente, dá um glória a Deus. O homem da mão mirrada, não está errado, procurou Jesus, mas estava doente. O cego de Betsaida procurou Jesus, mas estava precisando de alguma coisa. O cego de Jericó procurou Jesus, mas estava com cegueira. A mulher do fluxo de sangue procurou Jesus, mas estava enferma há 12 anos. Eu quero dizer, o tanque de Betesda também procurou Jesus, mas porque estava aleijado. Agora Zaqueu não procurou Jesus por causa das coisas que ele tinha feito, mas sim por o amor que ele tinha por Jesus, sem ele ter feito nada. Já parou para pensar nisso? Não é pecado procurar Jesus, porque estamos precisando. Mas todos que procuraram Jesus, procuraram por causa das coisas. Mas Zaqueu procurou por causa de Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando você busca primeiro o reino e não as coisas, Deus te dá as coisas e também o reino de Deus. Eu recebo esta palavra, nada vai te parar. Esta Santa Ceia está marcada como a Santa Ceia em que Deus profetizou que o ano do crescimento. Estou sentindo tanto Deus. Uma graça do Espírito Santo. O diabo queria parar as pessoas com medo, querendo colocar medo nas pessoas. Terrorismo, medo de servir, medo de se entregar. Procurar ver Jesus é muito mais que isso. Vou explicar o que é procurar ver Jesus. Fui pregar no Acre. Depois do Acre, aí você pega 5 horas de voo do Brasil, né? De Brasília para o Acre. Depois eu peguei 3 horas de ônibus para ir para uma cidade tal de Cruzeiro do Sul. Nesse ônibus, cidades mais pobres e paupérrimas daquela região. A pessoa entrava com cavadeira, pá, enxada, porco, galinha, tudo naquele ônibus, aquela coisa toda. E eu ali, eu falei, gente, eu quero ver Jesus, né? Eu quero pregar, eu quero
lançar a palavra de Deus. E naquele ônibus eu vi que o ônibus parou de madrugada, 3 da manhã. Eu estou te explicando o que é querer ver Jesus. E uma senhora descalça, com o marido com a calça arregaçada até a canela, no barro, de madrugada, 3, subiram os dois com o pé sujo de barro, no ônibus, os meninos tudo sem roupa, 5 meninos, e eu com a sacola cheia de lanche, de coisa, de chocolate. Eles nunca tinham visto aquilo na vida. A televisão do ônibus, o ônibus todo quebrado, o ônibus arrebentado, feio, mas tinha uma televisãozinha, os meninos ficavam, a televisão desligada, e os meninos assim, ó, a televisão, olhando, nunca tinham visto aquilo na vida. A televisão que não funcionava no ônibus, aqueles monitorzinhos. E aquela família, minha mãe conheceu eles também, e eles não iam para a igreja, a mulher não levava eles para a igreja, os 5 meninos, levava 2, depois levava mais 3, e aí minha mãe perguntou para ele, falou assim: por que a senhora não leva os meninos tudo? Ela falou: não, é porque eu ando 15 quilômetros para vir para a igreja a pé, 15 para voltar, e a roupa que eu pego em 2, eu visto nos 3, depois eu tiro dos 3 e visto nos 2, mas eu procuro ver Jesus. E você aí com carro, com muito respeito, com muito amor. Você aí com tempo, com muito respeito, com muito temor, com muito amor. Você aí com dinheiro, com muito respeito. Eu falo isso com muito amor. Às vezes não vem. E você procurar ver Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Versículo 4. E correndo, repita comigo: correndo, mais forte, correndo. Zaqueu com pressa, ele corre, ele tem sede, ele tem fome. Jesus nunca fez nada por ele, ele vai até Jesus sem ele ter feito nada. Não porque ele fez alguma coisa, ele vai porque ele ama Jesus. Eu vou te dizer uma coisa: não ame as coisas que Deus te deu, mas ame o Deus que te deu as coisas. Vamos falar em inglês. Don't you love the things that God had gave to you, but love the God who gave you everything you have. Aplauda Jesus Cristo. Você tem que amar Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Correndo adiante, subiu. Fala, subiu. Porque para ver Jesus Cristo tem que subir. Para ver Jesus tem que subir. Subiu o nível da oração, subiu o nível do jejum, subiu o nível da intimidade, subiu o nível do tempo de qualidade com Ele, subiu o nível de leitura da palavra, subiu o nível de submissão, subiu o nível de obediência, subiu o nível de subordinação, subiu o nível de intimidade, subiu o nível de discernimento. Temos que subir. Ele subiu para ver Jesus. E depois, quando ele sobe para ver Jesus, Jesus disse para ele: quando é para ver Jesus, ele sobe, mas quando é para encontrar Jesus, ele desce. Porque para subir, para ver Jesus, tem que subir, mas para encontrar com Ele, tem que descer. Descer de nossos próprios achismos, descer de nossos próprios saltos espirituais, descer da capacidade de nós acharmos que temos capacidades em nós mesmos, descer de autoafirmações. Temos que descer disso tudo, descer do nosso ego, descer de nós. Para ver Jesus a gente tem que subir, mas para ter um encontro frontal de intimidade, relacionamento com Ele, temos que descer. E o poder do encontro com Jesus Cristo, e não está só em encontrar com Ele no louvor, mas se derramar com Ele no louvor. O poder de um encontro com Jesus não está só em vir para a igreja, isso é maravilhoso, venha e traga mais um, mas o poder está em se relacionar. Zaqueu não queria só um encontro, ele queria um relacionamento. Ele queria uma intimidade. A intimidade você tem tudo. Intimidade com Deus é mais poderosa do que relacionamento com os homens. Intimidade com Jesus Cristo é mais poderoso do que as pessoas chamam de network. Intimidade com o Espírito Santo é muito mais poderoso. Com intimidade com Deus você tem tudo. Com intimidade, olha, não preciso de entender muita coisa. Eu tenho intimidade com o pastor Wellington. Então com mais intimidade eu entro na casa dele. Com mais um pouco de intimidade eu entro na cozinha. Com mais intimidade eu entro nos quartos. Com mais intimidade nós estamos cada vez mais um
dentro da casa do outro. Você com mais intimidade com Jesus, você entra mais no profundo da intimidade e ele entra na sua vida. Ele tem capacidade de entrar, de ministrar. Então você tem que agora entender o poder de um encontro com Jesus Cristo nesta Santa Ceia. Quem está se encontrando com essa palavra, está se encontrando com Ele. Quem está se enquadrando com Ele. Quem está sendo ministrado por Ele nessa noite. Há um poder sobrenatural no encontro. Zaqueu foi correndo, sabe por quê? E por que ele foi correndo e depois Jesus mandou ele descer? Ele subiu correndo e desceu depressa. Isso tem nome, chama-se aceleração. Ele tem para nós nessa noite uma aceleração das bênçãos. Há uma pressa do reino, há uma urgência do Espírito Santo em querer realizar as coisas na obra dele. Há uma urgência em almas. Eu estou hospedado lá em Orlando e o vizinho lá que estava conosco, eu achei que era até americano, comecei com ele, depois vi que era brasileiro. Eu falei, você vai na nossa igreja lá, então na nossa, tá? Porque eu me sinto da igreja. Me sinto parte da igreja. Me sinto corresponsável com o reino de Deus. Você vai na igreja, você vai visitar e falou, pastor, eu só não vou ver se eu vou, mas eu vou lá em nome de Jesus, porque eu tinha um compromisso hoje, não tinha jeito. Tem outro que está vindo também, mora aqui em Orlando, estou comprando alguma coisinha para os meus filhos na Ross, em uma coisinha, estou lá, eu evangelizei 3 americanos lá no Tennessee, falando de Jesus, e a única coisa que eles falaram, os americanos, só falaram bem assim, pastor, nós precisamos muito. Não, se eles precisam, e nós? Estamos precisando muito, pastor. Então o que eu quero dizer, isso tem nome, chama uma urgência que Jesus tem do reino de Deus, uma urgência do Espírito Santo, uma urgência em salvar almas, uma urgência em ganhar almas. Nós somos um púlpito ambulante, nós temos que falar de Jesus, e o Espírito Santo pega nossas palavras, ministra e traz para a igreja. E hoje eu vou te dizer uma coisa, como pastor que sou, e também pastor itinerante, mas pastor de igreja, vivo só da obra de Deus, dei 100%, renunciei tudo na minha vida pela obra, meu pastor. Mas nós temos que nos sentir muito devedores de vir para a igreja sem trazer ninguém. Nós temos que ficar muito sem graça com Deus, com o Espírito Santo, de vir para a igreja e não chamar uma pessoa. Você já pensou mesmo, meu pastor Wellington, se a gente colocar o sangue no olho mesmo, hein? E cada um trouxer um, só um. É a urgência para subir, foi depressa. Zaqueu quis, eu vou. Meu nome, como diz na roça, eu sou de Pirinópolis. Quem conhece Pirinópolis de Goiás? Eu sou de lá, meu pastor. Lá de Pirinópolis eu não brinquei não, tá? Ganhei o prefeito para Jesus, batizei ele, ganhei o vice-prefeito. Eu não brinco com a urgência do reino de Deus. Nós somos muito caros para ficar com a boca fechada, e cada um de nós não é só pastor não, é só dar um testemunho, é chamar, é conversar. O Espírito Santo age com a palavrinha simples, sem nem abrir a Bíblia, sem vocabulário difícil, sem frescura e sem nada. Nós podemos trazer e encher essa igreja no nome de Jesus Cristo, porque há uma pressa. Zaqueu subiu depressa. Quando Jesus viu a pressa dele, falou, então desce depressa. Juntou a fome com a vontade de comer. Você está com pressa, Zaqueu? Eu estou com pressa de te abençoar. Está com pressa de me ver? Com pressa de ter intimidade? Eu estou com pressa também de ter um encontro contigo. E tem uma coisa, tá? Hoje eu me autoconvido para pousar na sua casa. Eu quero entrar lá. A única da Bíblia inteira que ele provoca a sua entrada. Nem foi convidado, mas ele entrou e recebeu. E quando ele encontra com Jesus Cristo, equipe de louvor, se puder já poder estar aqui. Quando ele encontra com Jesus Cristo, o encontro é de alegria. Porque você entregar a vida para Jesus é uma alegria. Servir a Jesus é uma alegria. Fazer a obra de Deus é uma alegria. Sofrer pela igreja é uma alegria. Pagar um preço em todos os sentidos é uma alegria.
entregar tudo que tem dentro de nós para um propósito. Eu vivo hoje um propósito, Deus, é uma alegria. Renunciei tudo na minha vida para viver só da obra de Deus, mas eu me sinto uma alegria sobrenatural e o recebeu com alegria. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, pode ser que você chegou com tristeza, com dores, com problemas, com situações, mas o receber aqui vai ser com alegria. Ele está te recebendo com alegria, não com julgamento, não com sentença. Ele está te recebendo com paz e com alegria. Nessa noite é uma noite de alegria, é uma noite de santa ceia, e eu repreendo o espírito do medo. Se você pudesse colocar de pé agora, eu concluí essa mensagem nesse momento. Era para terminar às 20h25, mas vamos terminar antes, que é para todo mundo ficar com alegria. Então enche o seu coração de alegria. Você está encontrando com Ele. Não deixe nada roubar o seu tempo com Deus. Não deixe a multidão te vencer. Não se sinta pequeno e nem pequena. Tenha pressa de ver Ele. Não perca a velocidade do Espírito Santo. Escute enquanto o louvor está aqui escolhendo o hino com o Espírito Santo. Receba essa palavra aqui agora. Muitas vezes, Paulo, muitas vezes, meu pastor Márcio, nós estamos, meu pastor, numa velocidade e o Espírito Santo está em outra. Tem isso. Mas Zaqueu, ele encontrou a velocidade certa. Jesus com pressa, ele com pressa. Foi diferente de Abraão, né? Abraão e Ló tem um encontro com o próprio Deus, os dois. Quando era para Ló ser rápido, Ló foi lento. Que era para sair de Sodoma e Gomorra, tinha que ser rápido para sair do pecado. Mas ele ficou lento, a mulher olhou para trás. E quando era para ele ser lento, que é na hora da escolha, na hora que ele tinha que ser lento para raciocinar, ele foi rápido. Campinas do Jordão, que viria a ser a Sodoma e Gomorra. Então tem hora que Deus quer que sejamos rápidos e nós estamos muito lentos. E tem hora que Ele quer que a gente raciocine, ore, tenha sinais confirmatórios, e a gente quer ser rápido e precipita. Hoje você está encontrando a velocidade do Espírito Santo. Hoje você está se encontrando, você está tendo um encontro com Jesus. Suba, eleva o nível. Deus não vai aliviar as provas, Ele não vai aliviar as adversidades, mas nós, meu pastor, o Elton e o pastor, nós é que vamos subir o nível da resiliência espiritual. Nada vai te parar, nada vai te entristecer, nada vai te tirar dessa igreja, nada vai parar essa igreja. Recebe. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Levanta tua mão assim comigo e diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Diga mais uma vez: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aplauda o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. Tive um encontro com Jesus há 33 anos atrás, aqui nos Estados Unidos.
aceitei Jesus aqui nos Estados Unidos há 33 anos atrás. Estou com 52. Cada dia eu encontrei aquela vez, a cada dia eu quero ver. É diferente. Querer ver é querer ter relacionamento. Para ter relacionamento tem que ter organização de tempo, tem que ter administração de compromissos. E com isso, quando priorizamos o prioritário, Ele prioriza o resto para nós. Ele sabe que você precisa trabalhar, Ele sabe que você precisa ganhar dinheiro, Ele sabe que você precisa pagar as contas, mas Ele só quer ser a prioridade. Só isso que Ele quer ser. Ele não quer ser o descarte. Ele não quer ser preterido. Ele quer ser preferido. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não tinha aceitado Jesus, não tinha aceito Jesus como seu Salvador e quer entregar a sua vida para Ele essa noite, quer ter um encontro com Ele aqui? Por favor, levante a mão. Vai ser de alegria esse encontro. Tem alguém que teve um encontro com Ele, mas acabou que se afastou por um tempo e hoje quer renovar esse encontro com Ele? Levante a mão. Se tem alguém que quer reconstruir sua aliança com Deus, voltar para Jesus Cristo. Tem alguém que quer ter essa alegria de novo? Sair dessa alegria passageira do mundo, dessas coisas que passam, e que quer ter um encontro real de alegria? Levante sua mão. Quem quer renovar? Se tem alguém. Se não tem, que Deus fortaleça a igreja inteira cada vez mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra. Hoje é Santa Ceia. Que nessa Santa Ceia você busque a Ele como Zaqueu, né, meu pastor Márcio? Pastor Hélio, Zaqueu buscou Jesus. Não queria nada, ele só queria Jesus. E é isso que nós temos aqui hoje. Meu ministério é um ministério evangelístico, um ministério de alma, de ganhar alma, um ministério de amor, um ministério de acesso, um ministério de abraçar. Eu e minha família inteira somos assim. Eu trouxe alguns materiais, nós vivemos da obra de Deus. Somos missionários do Senhor. E eu trouxe os livros, inclusive de um amigo meu, o senhor conhece ele, o pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá é o meu amigo pessoal. Estivemos muitas vezes juntos, nós falamos muito. E ele deixou esses livros, Maturidade Cristã. Isso aqui não precisa de falar mais nada além do título, a maturidade cristã. Aqui nós vamos adquirir maturidade cristã, resiliência espiritual, fortalecimento da couraça do Senhor sobre nós. Vamos crescer muito. E a leitura, pastor, um dos poderes que faz um pastor ficar vivo, uma igreja ficar viva, é o poder da leitura, é o poder do conhecimento, é o poder do receber. E eu peço que você, eu trouxe só 20 livros ali afora, para que você abençoe o meu ministério por $20 esses livros. Praticamente é o custo de fazer, o custo de trazer. Não é para nenhum tipo de arrecadação, é só para manter os nossos compromissos da obra do Senhor em dias. Eu te peço que você leve esse livro. Tem alguém ali que já vai estar com zelo, se você for fazer. Então que a igreja receba esses livros. Tem outros livros além do pastor Luciano Subirá que eu trouxe, como um livro que mudou a minha vida. Esse livro, O Corpo Fala. Esse livro está ali. Livros de discipulado, Em Busca de Timóteo. Esse livro mudou a minha história. Em Busca de Timóteo, livro para quem quer entender o que é o discipulado, fazer, receber o discipulado. Tem outros livros. Não me deixe voltar com esses livros. Abençoe o meu ministério. O Senhor vai te abençoar 100 vezes mais, e a glória de tudo que Ele fez aqui seja dada a Ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Rei da Glória, o pastor Márcio. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Tome seu assento, é muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero honrar o pastor Wellington, quero chamá-lo para estar aqui ao meu lado, celebrando a ceia do Senhor.
que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você está participando do culto de celebração, da adoração ao Senhor. Você recebeu essa palavra que foi ministrada pelo pastor Marcos, tenho certeza, o Senhor falou o seu coração. Eu quero mais uma vez falar da minha gratidão por estar aqui, agradecer ao pastor Wellington, à pastora Bia. Eu me sinto muito honrado quando eu e a Kelly, a nossa família, vem aqui, né? Rever os irmãos, Mac, Claudete, enfim, eu não vou falar o nome de todo mundo, pastora Tati, que hoje, né, a sua filha, a Raíssa, está completando aí 20 anos, né? Olha que bênção, né? Eu oro de vez em quando pela Raíssa. Quando eu vejo a Tainá aqui, eu falo, meu Deus, Deus ouviu a nossa oração, né? Coisa boa é ver você aqui, viu, Tainá? Enfim, ver sol, enfim. Gente, essa igreja aqui, né? Marcos, a esposa, essa igreja é uma igreja muito boa, né? Gisele está aqui também, irmã do pastor. É bom demais ver a irmã Leni, Tiago, enfim. Eu quero também registrar minha gratidão a Deus pela vida do Eri e da Fabrícia, que tem nos apoiado. Isso tem sido muito importante para nós. Eu e a Kelly, nós temos dado graças a Deus, porque a gente sabe que a igreja de Jesus, ela é sustentada por homens e mulheres que têm se colocado à disposição, a serviço do reino de Deus. Depois de uma palavra como essa, e agora no momento da ceia, eu gostaria de convidar o Luiz e a sua esposa Diana para virem aqui à frente, porque eles são os oficiais da igreja, estarão aqui no serviço da ceia. Luiz e Diana, vocês podem ficar aqui, tá? Eu estava olhando aqui a mesa, ela está posta. Eu valorizo muito o momento da ceia. É um momento muito especial, é um momento de reflexão, mas é um momento em que nós podemos sim, como igreja de Jesus, como família de Deus, como povo do Senhor, pensar a respeito sim de como anda a nossa vida, e também parar para pensar um pouquinho naquilo que a gente precisa fazer. Uma das coisas que quando eu paro e penso na ceia do Senhor, pastor Wellington, eu penso naquilo que Paulo nos deixou escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, depois dele haver dito que na noite em que o Senhor foi traído, ele partiu o pão, ergueu o cálice e disse: tomem dele todos, porque essa é a nova aliança no meu sangue. No versículo 28 ele diz assim: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando eu paro e penso no exame que a gente deve fazer, na introspecção, e botar o holofote mesmo para dentro, sabe, da nossa alma, eu penso que a gente precisa refletir sobre a oportunidade que nós temos quando o Senhor nos permite, como igreja, celebrar a ceia, a rica e grandiosa oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reconciliarmos com o Senhor e uns com os outros, porque a vontade do Senhor, me dê a mão aqui, Wellington, é que a gente siga junto. A nossa unidade, ela precisa permanecer, e a gente precisa aplicar isso não só na vida da igreja, mas a gente precisa aplicar isso aos negócios, a gente precisa aplicar isso na família, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. Sabe, nós precisamos estar reconciliados.
o ministério do Senhor Jesus foi um ministério da reconciliação. Então, irmão, irmã, eu quero encorajar você, não tome a ceia, não coma o pão, não beba o cálice sem se reconciliar. Alguém aqui que nessa noite diz: pastor, eu estou com um sentimento de pendência no meu coração, eu sinto lá dentro que eu preciso me reconciliar. Alguém? Ninguém está aqui para dar flagrante em quem quer que seja, até porque Deus sabe como anda o nosso coração. Mas eu gostaria sinceramente que, se houver alguém aqui entre nós que está com o sentimento de que precisa se reconciliar, existe essa pendência e não quer deixar para amanhã, porque é hoje. Hoje nós estamos como igreja tendo a grata satisfação e alegria de participarmos do pão e do cálice, e nós fazemos isso com alegria, não com tristeza, porque nós cantamos Maranata, Maranata, ora vem Senhor, Ele virá. Então nós não podemos deixar a questão da reconciliação para amanhã. Eu não pensava nem dizer isso, o Espírito Santo está me conduzindo. Lembram do rebanhão? Conjunto que a gente, eu sou muito antigo na fé, né? Hein, Sol? Aí a gente lembra, né? Meu paletó listrado era de uma lista só, né? E aí o que acontece? Janires, que era um vocalista do rebanhão, uma bênção, pegava músicas do Marcos Góes. Lembram de Marcos Góes? Tu és meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou, né? O Marcos hoje é pastor lá no Rio. Mas olha só, Janires pegou músicas, canções com Marcos, e por algum motivo tiveram problemas, Wellington, e Janires e o rebanhão não pagaram. Eles não pagaram as músicas, e tinha um acordo feito, o acordo foi quebrado. E Marcos ainda era um diácono daquela igreja, tinha uma vigília lá, abençoada, eu ia lá, eu ainda tinha cabelo, gente, eu ia lá, era uma vigília pentecostal, uma igreja congregacional que tinha sido renovada, era um poder de Deus, e o Marcos era diácono. Quem foi tocar numa noite? O rebanhão. E o Marcos estava recém-casado, filhinha no colo, o Espírito Santo dizendo para ele: vai lá e se reconcilia. E ele falou: mas Deus, são eles que me devem, eu não vou, estou aqui com a minha filhinha. Vai lá e se reconcilia. Não vou, Senhor, estou com a minha filhinha aqui, ó. A vigília acabou, eles pegaram o carro e tinham que ir para Minas Gerais, Wellington. Naquela madrugada aconteceu o acidente, Janires morreu, e o Marcos carregou essa dor durante muito tempo, até que um dia ele teve a oportunidade de confessar para o seu pastor e recebeu o perdão, e o pastor ministrou a reconciliação. Sabe, a ceia, antes de tudo, é um sinal de reconciliação. Nós fomos reconciliados com o Senhor, e se nós fomos reconciliados com o Senhor, nós devemos nos reconciliar uns com os outros. Tem aqui pais e filhos, tem famílias aqui, em nome de Jesus, não saia da igreja sem se reconciliar. Não como pão, não bebo cálice antes de reconciliar-se. Alguém que quer se reconciliar, eu quero que todo mundo feche os olhos, eu vou fechar meus olhos, mas se houver alguém aqui que precisa de reconciliação, eu quero te dar a oportunidade. Fica de pé, o Senhor está te vendo, Ele sabe,
não para te dar flagrante, mas é porque Ele conhece o teu coração e Ele te ama tanto, que Ele quer muito essa reconciliação. Não, nada nem ninguém vai te separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Ele quer se reconciliar com você, Ele quer você reconciliado com Ele, e mais, Ele quer você reconciliado com todas as pessoas, no nome de Jesus. A reconciliação, ela traz uma marca maravilhosa do amor de Deus, que está derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, como diz Romanos 5,5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe, eu creio na vitória dessa igreja. Eu creio que há uma água cristalina sendo derramada aqui nesse santuário, não para limpar o chão, mas para limpar vidas. E eu creio que o Senhor quer levar essa igreja para um outro nível. Para isso é necessário que esse amor de Deus nos leve a perdoar aqueles que um dia nos ofenderam. Então, querido, querida que está aqui, eu quero declarar que você está reconciliado. Eu quero declarar que você está reconciliada. Eu quero declarar que o perdão está brotando no seu coração. Não importa o que aconteceu, o que importa é que quando você perdoa, o perdão traz libertação, mas também traz cura. E quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos também declarando que somos livres e curados como igreja do Senhor, pois somos um só pão, um só corpo. Nada nem ninguém poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero convidar você a ficar em pé. Fique em pé, por favor. Aqui veio o nosso irmão à frente, ele está aqui. Aqui veio a nossa irmã à frente, ela está aqui, numa atitude de reconciliação. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém, amém, amém. Olha, eu vou pedir que você fique em pé. A nossa irmã Claudete, ela tem algo a dizer, mas eu quero dar oportunidade a pessoas que estão aqui e que o coração está batendo mais forte. O coração está dizendo assim: eu preciso ir à frente, eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoado, eu preciso me reconciliar. Em nome de Jesus, essa é a grande oportunidade que você está tendo na sua vida. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde. É hoje. Hoje, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Rompa, se liberte, receba a cura em nome de Jesus. Enquanto a Claudete vai ministrar aqui, eu quero dar oportunidade a você, você que está aí, você que diz: eu vou à frente, eu vou romper essas barreiras, eu quero a reconciliação. Façanha, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que ficou uma ferida entre nós. E eu sei que Deus tem um projeto muito grande para realizar na sua vida, na minha vida. E eu não quero que nada impeça o propósito de Deus de ser cumprido em mim e na sua vida. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu já fiz isso lá no passado, mas eu sei que não houve uma cura. E eu creio que hoje o Senhor vai curar o meu coração, vai curar o seu coração. E tudo que Ele sonhou e determinou para a sua vida vai se cumprir, que não haverá mais nada que vai impedir o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Cidiana, vou pedir que vocês apresentem. Nós não temos bandeja no momento, mas eu vou pedir que vocês estejam aqui à frente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, gente, da seguinte maneira: você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui e pegar os elementos da ceia. Mas eu vou te pedir um favor: não coma o pão e não beba o cálice sem o sinal do pastor, ok? E aí, para a gente fazer isso de forma organizada, eu vou pedir que vocês saiam assim, peguem o pão e depois peguem o cálice, tá certo? Mas, pastor Wellington, eu quero lavar seus pés espiritualmente falando. Então eu quero que você tenha a honra de ministrar a ceia do Senhor à sua congregação. Amém. Estenda tuas mãos, vamos orar pelos elementos da ceia. Amém. Irmão, você está num ambiente profético. Estamos em um ambiente profético e aqui existe liberações, aqui existe direção. Então fique atento, amém? Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de participarmos da Tua mesa, de participarmos desse momento que para nós, Pai, é muito importante e é um mandamento Teu, Pai. Nós apresentamos a Ti o suco de uva que representa o Teu sangue, apresentamos a Ti esse pão, Pai, que simboliza o Teu corpo, e assim nós oramos e consagramos ao Senhor, que ao ingerirmos esses elementos, não seja simplesmente elementos, Senhor, mas seja o reflexo da nossa aliança que temos com o Senhor, Pai, e que em nome de Jesus, aquele que está doente possa ser curado, Deus, aquele que está desanimado possa estar animado, aquele que está abatido possa ter vigor, Deus, que aquele que está oprimido possa nesse momento ter libertação, e nós oramos por isso em nome de Jesus, amém. Você que vai participar da ceia, vamos passar por aqui, amém? Você vai pegar do pão. Vamos começar aqui pela primeira fileira aqui, depois vai a segunda, depois vai a terceira. Coríntios capítulo 11, versículo 23, o texto diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês,
Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois dele cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, que o beber em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Nós temos a oportunidade nessa noite de fazer parte desse momento. O interessante é que a ceia, ela é um mandamento. Nós fazemos isso em memória daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que esse momento é um momento de reconciliar e limpar, é zerar o nosso coração. É como um carro que para dar manutenção, para continuar a caminhada. E o interessante é que o texto está dizendo que nós iremos fazer isso até que ele venha. Ou seja, até que Jesus venha, nós iremos participar da mesa. Se ele não voltar hoje, se ele não voltar amanhã, nós iremos continuar. Irmãos, é tão maravilhoso para mim segurar esse pão e poder mais uma vez estar participando. É um sinal que até aqui nós perseveramos. Amém? Então faça isso com o teu coração limpo. Vamos todos comer desse pão em adoração ao Senhor. Amém? Da mesma forma, ele pegou o cálice. Eu quero convidar você nessa noite a ter essa oportunidade de, como irmãos em Cristo, né? Porque a cruz, ela é horizontal e vertical. Então, se nós temos uma aliança com Cristo, nós temos uma aliança com o nosso irmão. Uma coisa não separa da outra, irmãos. Entenda isso. Por isso que o cristão, ele não caminha sozinho. Não existe um corpo de uma perna só. Tem pessoas hoje que falam assim: eu amo o Senhor, mas não participo mais de igreja. Não existe isso, irmão. Isso não é bíblico. Irmãos em Cristo que vivem em unidade, eles é um sinal do reflexo, nossa comunhão com Deus, que é horizontal e vertical. Então eu quero dar a oportunidade para você de trocar o teu cálice com o teu irmão e de coração mesmo falar para ele assim: olha, irmão, eu te amo de verdade, eu te amo em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Todos tomar do cálice, amém? Fala no teu lugar: Jesus, eu te amo. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por me dar vida. Senhor Jesus, eu não falo isso como hipocrisia do meu coração. Eu falo isso como verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Somos sua herança e ele é o nosso galardão.
Aleluia. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Amém. Se você quiser sentar só por um minutinho, já estamos encerrando o nosso culto. Antes de você, hoje está